princesa, filha de um rei que me ama tanto, na cruz por mim morreu, mas ao terceiro dia reviveu, subiu ao céu, mas nunca me deixou. Ele foi preparar no seu reino meu lar, e é pra lá que eu vou. Eu vou morar no reino sem fim. Eu vou morar com os anjos, louvando ao rei assim. Eu vou morar no reino sem fim. Eu vou morar com os anjos, louvando ao rei assim. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o meu rei. Glória, 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 glória ao que venceu. Pra sempre amém, pra sempre amém, pra sempre amém. Eu sou um príncipe, filho de um rei que me ama tanto, na cruz por mim morreu, mas ao terceiro dia reviveu, subiu ao céu, mas nunca me deixou. Ele foi preparar no seu reino meu lar, e é pra lá que eu vou. Eu vou morar no reino sem fim. Eu vou Morar com os anjos, louvando ao rei assim. Eu vou morar no reino sem fim. Eu vou morar com os anjos, louvando ao rei assim. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o meu rei. Glória, 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 glória ao que venceu. Pra sempre amém, pra sempre amém, pra sempre amém. No reino sem fim. Eu vou morar com os anjos, louvando ao rei assim. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o meu rei. Glória, 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 glória ao que venceu. Pra sempre amém, pra sempre amém, pra sempre amém. Príncipes e princesas, louvem ao Senhor! Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz, né? Deixai vir as minhas criancinhas, né? Que delas é o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. E delas que sai o perfeito louvor. Glória a Deus. Então nós temos que, cada dia, né? Procurar ser como uma criança, né, irmãos? Não é fácil.
Aleluia, glória a Deus. Mas com o Senhor tudo dá certo. Gostaria também de estar passando, amém, a oportunidade para a nossa missionária Vanessa. Irmão Anderson também já vai se preparando. Irmão João Vicente vai se preparando. Vamos recebê-la com palmas bem alegre de vitória. Sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Assim é a volta de Jesus, né? Da gente sem se esconder, Jesus faz. Mas aleluia, vamos adorar o Senhor, amém? Se souber, me acompanhe em nome de Jesus. Acho que esse é só o cantado. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está na casa, igreja. Então vamos ver o dever de glorificar e exaltar Ele, amém? Porque Ele é fiel. Aleluia. Não fique de boca fechada sem adorar. Estamos nos dias de domingo. Estamos aqui para adorar o Senhor, glorificar Ele, porque a honra e a glória é tudo do Senhor. Nós somos vasos, e que é vasos preparados para estar aqui nessa noite é de adorar Ele, e o culto é para Ele. Então o Senhor se encontra presente aqui, igreja, porque o teu glória e o teu aleluia, o Senhor está trabalhando. Ele transforma, Ele faz a diferença onde Ele estiver, como o Senhor tem falado aqui diante da sua palavra. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Jesus. Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas venho pedindo, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ver por perto. A obra depende do seu Criador. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custa o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, exoleiro, me preencha por inteiro. Sou eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou dependente de ti, Senhor. Que sou eu sem a tua presença, Pai. Aleluia. Vou te obedecer, custa o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, exoleiro, e mesmo me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Senhor, eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente, Senhor, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Exoleiro e mesmo por inteiro me refaça se
deixa por inteiro. Sou eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. O Senhor fala para Jeremias, né? Jeremias, desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo, né? E quando Jeremias chega lá, o oleiro está com o material sobre as rodas e fazendo o vaso. E aquele vaso se quebra nas mãos do oleiro. Mas ele não pega aquele material e descarta. Ele pega o mesmo material e daquele material ele faz um vaso. Arabiaçô de canto novo. Então assim é o Senhor com as nossas vidas. Mesmo que a gente tenha tropeçado, mesmo que a gente falhe, Ele pega o mesmo material, mesmo que doa, mas faz de nós um vaso de novo. Então não desista. Aleluia, glória a Deus. Continua no processo. Pode estar trincado, pode estar rachado, mas está nas mãos do oleiro. Ele é especialista em fazer um vaso novo. Oh, glória. Vamos receber a irmã Vanderlei, amém? Aleluia, glória a Deus. Depois o irmão Anderson, depois o irmão João. Glória a Deus, aleluias. Com palmas bem alegre de vitória. Santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Eu salto todos, queridos e amados irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Oh, glória. A palavra vai dizer que todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Amém? E eu creio que cada um aqui nessa noite veio com esse propósito de louvar o nome dele, de adorar o nome santo dele. Vamos continuar engrandecendo o nome dele com a harpa de 510. Amém? Aleluia. A riqueza divinal. Glória a Jesus. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou nem vai falhar. Oh, que riqueza divina, eu gosto já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. És cego, crê que tu verás. És mudo, crês que vai falar. És surdo, crê que ouvirás. És coxo, crês que vai andar. Fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Oh, glória, oh, glória, oh, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De que sofreis dos rins pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervo ou lesões, de pele, dente, defusão. Sarareis pelo poder da oração. Oh,
Oh, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozarei as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Oh, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nós vem ter, ai, Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder pra no momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso pra sarar. Oh, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Oh, glória! Ele tem poder, querido, pelo poder da oração. O nosso Deus tem o poder de curar. Não importa qual é a doença, não importa qual é a enfermidade que tem te assolado, Jesus tem o poder de curar pelo poder da oração. E se tu crer, tu vai sair daqui nessa noite curado, pra glória de Deus, amém? E é que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos receber também o nosso irmão Anderson, amém? Para fazer aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Vamos recebê-lo com palmas bem alegre de vitória. Saúde da igreja com a paz do Senhor, irmãos, amém? Às vezes a gente nem está preparado, mas Deus chama a gente, né? Hoje, irmãos, hoje de manhã nós estávamos aqui no curso de obreiro, né? Hoje Deus usou o pastor El aí, grandioso aí, para a aula hoje foi tão boa, irmãos, que a gente teve que vigiar até no horário, que sabe que a gente vai aprendendo as coisas, quando a gente vê, a hora já está até passando, né? E foi comentado hoje no curso que o mais importante da obra é o amor, né? O amor, e nós comentamos no momento, né? Que não é o amor, irmãos, amar o próximo. O amar o próximo não é amar, igual no meu caso, amar minha esposa, meus filhos. Para mim é fácil. Como o El hoje chegou até a comentar que a parte do pai de família, ele dá até a vida dele pela família. Isso para mim é fácil, irmãos. Se eu for ver alguém fazer um mal para minha família, eu vou me colocar na frente, eu dou minha vida para minha família. Isso para mim é fácil. O difícil é você amar quem te faz mal, quem fala mal de você, quem te ofende, quem te faz raiva. Esse é o difícil. E esse é o verdadeiro, o que fazemos de verdade para Deus. E fui procurar na palavra de Deus algo que falasse sobre isso. E Deus me levou no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 23, versículo 22. Eu vou ler por causa do horário, irmãos. Mas se diligentemente ouvires a sua voz
e fizeste tudo o que eu disser, então eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Amém, irmãos? Isso era uma promessa que Deus fazia para Moisés na época. Irmãos, e nisso aconteceu uma coisa muitos anos atrás, e Deus me trouxe isso na minha memória para compartilhar com a igreja esse testemunho. Eu sou rodoviário hoje, mas antes de entrar nessa empresa que eu trabalhei na obra do BRT, ali numa caçamba, na obra. Eu era motorista lá, e através de um primo meu, ele conseguiu que eu entrasse lá na época. E o dono do caminhão, tinha um rapaz que trabalhava para ele, e ele era primo do encarregado do chefe dos caminhões da época lá. E eu não sei se foi por isso, e eu não sei se ele não foi com a minha cara na época, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele era uma marcação comigo, irmãos, ele só me colocava naqueles piores serviços, sabe? E eu fui trabalhar na terraplanagem, ele só me colocava na terraplanagem. Tinha dia que eu dava umas 15 viagens. Carregava terra, vinha, descarregava, subia na caçamba, botava a lona, tirava a lona, sobe da caçamba, tirava a lona. Vocês lembram, a minha esposa lembra disso. Teve um dia que eu cheguei, que eu era até mais gordinho do que eu sou hoje na época. Um dia eu cheguei, meu cotovelo estava inchado, de tanto eu subir naquela caçamba. Teve um dia, irmãos, que eu fiquei tão atribulado com a perseguição dele, que a minha vontade da carne era pegar ele pelo pescoço lá e tacar debaixo do caminhão, sabe? Só que foi bem na época que eu me converti, eu estava naquela sede de ler a palavra, aquela vontade de buscar Deus, sabe? E nesse dia eu fiquei tão chateado que eu entrei para dentro do caminhão e fui orar. E conversei com Deus: Senhor, tira essa marcação de cima de mim, age no coração desse homem, deixa ele me perseguir, não, eu não fiz nada contra ele, sabe? E fiz aquela oração. Quando foi no outro dia, o dono do caminhão chegou para mim e comentou, falou: Anderson, o que está acontecendo? O caminhão tá gastando muito óleo diesel, tá gastando muito. E eu não reclamei, só cheguei para ele e falei o que estava acontecendo. Ele falou: porque eu estou dando 14, 15 viagens por dia aí. Estou na terraplanagem, só me coloca na terraplanagem. Ele: tá bom. 2 dias depois eu cheguei para trabalhar às 7 horas da manhã lá, e o encarregado me chamou, esse rapaz lá. Ele falou: você está numa peixada danada, né? Eu falei: por quê? Ele falou: não, a partir de hoje você não trabalha na terraplanagem mais não, você vai puxar o asfalto agora. E o asfalto dava 2 viagens, 3 viagens por dia, irmão, porque era uma carga demorada para descarregar e era asfalto quente. Tinha dia que eu carregava de manhã, só ia descarregar à tarde, ficava o dia no caminhão, lendo a Bíblia, orando, e foi assim, e mal ele sabia que a minha peixada era Deus, né, irmãos? Mal ele sabia que eu entreguei a minha raiva na hora. Então, irmãos, eu só queria compartilhar com vocês. Eu não sei qual momento que vocês estão passando, qual a dificuldade, mas entregamos na mão dele. Oramos, entregamos, temos fé, confiamos na verdade. Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Vamos receber também o irmão João Vicente, amém? Glória a Deus. Com palmas bem alegre de vitória. Glória a Deus, paz do Senhor, boa noite. Aleluia. Diga assim: Espírito Santo, abra meu coração, abra minha mente, para que eu possa entender a tua palavra. Graças a Deus. Eu quero falar aqui em poucas palavras: mentalidade no alto. Vai falar sobre padrão de comportamento. Qual é a maior evidência que a minha mentalidade está no alto? Se vocês ouvir essa palavra e colocar no coração, nada pode segurar as bênçãos de vocês. A maior evidência que a minha mentalidade está em Cristo, está no alto, a primeira, vida de oração. Se você tiver uma vida de oração, nenhuma barreira vai conseguir ficar na sua frente. Todas as cadeias vão se quebrar.
Tem um homem na Bíblia que me chama muita atenção. Ele nem o Espírito Santo tinha, viu, Jerônimo? O homem era gentil, quem sabe quem é? Cornélio. Mas Cornélio tinha mentalidade no alto. Através das orações de Cornélio, Jerônimo, Deus visita quem? Pedro, um dos maiores apóstolos. Através da oração de um homem, Deus faz Pedro ter uma visão. Por quê? Porque Pedro não queria evangelizar para o gentil. E Cornélio foi o primeiro gentil das Escrituras a receber o Espírito Santo. Então aquilo que você quer, aquilo que você precisa, já existe. Falta você orar. A oração, ela move montanha. A oração faz você vencer guerra que era impossível você vencer. Êxodo de 17:11. Vamos lá. E acontecia que, quando Moisés levantava as suas mãos, Israel que prevalecia. Então Moisés mandou Josué descer para lutar contra os Amaleque e foi para cima do monte. Fazer o quê? Orar. Então, enquanto o profeta orava, enquanto eles dependiam da oração de Moisés, eles venciam. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, clamando ao Deus de Israel, o povo vencia. Quem quer vencer aqui todas as barreiras? Temos que orar. Então o primeiro passo que vamos sair daqui, quem não orava, vamos orar. Quem não buscava, vamos buscar. Primeiro passo para a vitória, o primeiro passo para as cadeias se quebrar, é uma vida de oração. Cornélio tinha uma vida de oração. Primeiro passo, diga: a partir de hoje eu vou orar mais. Eu vou colocar minha mentalidade no alto, porque aquilo que você precisa, Deus pode te entregar. Aquilo que sua família precisa, Deus pode te entregar, quando você tem uma mentalidade no alto. Porque é impossível alguém ter uma mentalidade no alto e do alto Deus não intervir contra a sua vida. Porque Deus manda um anjo para falar com Cornélio. Ei, Cornélio, Deus ouviu as suas orações. Então não devemos parar de orar, Jerônimo, de maneira alguma. Primeiro passo, oração. E o segundo, fervor no espírito. Você nunca pode andar desanimado. Teve um certo dia que Paulo estava desanimado. Deus chega para ele, o próprio Deus fala: Paulo, anima. Porque desanimar não é pecado, mas te leva ao fracasso. Uma pessoa que anda com a cabeça erguida é totalmente diferente do que aquele que anda triste. Chega para o irmão: e aí, como é que tá? Muito ruim, tá fraco, não consegui vender nada. Agora chega diante de um que tem visão: tá ótimo, tá melhorando, vamos avançar, vamos crescer, a minha empresa está crescendo, Deus está comigo. É totalmente diferente de chegar para uma pessoa que já está derrotada nas palavras e na sua mente. Já deu tudo certo, eu vou vencer, Deus é comigo. Porque quando você entrega sua vida para Deus, acabou. Mentalidade no alto, nada nem ninguém pode te parar. Quando você tem uma mentalidade em Cristo, diga: ninguém e nem nada vai me parar. 2025, eu vou vencer. Então, enquanto Moisés orava, Josué vencia. Enquanto você está orando, Deus está destruindo todo o embaraço. Presta atenção, vai lá em Atos, Igor. Atos 12, verso 5. Pedro, quem estava? Pedro, o apóstolo, pois era guardado na prisão. Aqui era Pedrão, estava preso. Estava preso.
Quantos de nós não estamos presos? Não é no presídio não, é a vida que não anda. Nada dá certo. A gente tenta uma coisa, não dá certo. Tenta outra, não dá certo. Por quê? Porque a gente quer com a força do braço. Com a força do braço não vai dar certo. Mas quando eu entrego a minha vida para Deus e minha mentalidade está focada no céu, ei, aquilo que não ia dar certo passa a dar certo. Aquela vida que estava quase para não dar certo, vai dar certo, porque Deus é o seu ajudador. Deus é com você. Ele estava preso, mas tinha alguém orando, tinha alguém intercedendo, a igreja estava clamando. E quando a sua família está lá, você está aqui, orando, profetizando, buscando. Então, o segundo passo, fervor do Espírito, tira o desânimo. Enquanto Josué estava desanimado, Deus chegou aí, bora, levanta, meu. Acabou o tempo do luto. Olha para cima, olha para o alto. Seja corajoso, seja valente, seja determinado. Mas a igreja fazia o quê? É comigo. Continuava a oração por ele a Deus. Então, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava orando. Então, a oração é uma arma poderosa para nós alcançarmos os nossos objetivos. Ah, mas eu estou orando, não estou vendo nada. Continue orando e tenha fervor no Espírito. Já confessando que deu certo. E o terceiro passo, posicionamento em Deus. Quando nós se posicionamos em Deus, até uma muralha de 9 metros vai ter que cair na sua frente. Quando Josué se posicionou, o diabo gerou, a muralha caiu. Posicionamento. Você que chegou aqui, que estava igual no alto do mar, não, a partir de hoje, tome posicionamento em Deus. Posicionamento em Deus. Porque já está escrito que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já podemos e somos abençoados. Nós estamos igual o homem. O homem comprou passagem de um navio para viajar para outro país. Só que ele comprou o bilhete e ele foi só com dinheiro contado. Só com o dinheiro da passagem. Só que o bilhete dele tinha open bar, ele tinha direito a tudo. Só que ele ficava no navio se escondendo. As pessoas curtindo, as pessoas comendo melhor e ele lá se escondendo. Mas ele podia participar junto com os outros. Ei, Deus já deixou a palavra. Você já pode, você já é. Cornélio, que não tinha nem o Espírito Santo, o anjo desceu, porque ele tinha mentalidade no alto. Que essa semana você tenha a sua mentalidade no alto, em nome de Jesus. Agradeço a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer essa rica oportunidade e vamos estar recebendo o nosso pastor Well, amém? Glória a Deus, com palmas bem alegres de vitória. Aleluia. Santos irmãos com a paz do Senhor, amém? Boa noite a todos. Você pode saudar o seu irmão que está ao seu lado aí, dá um aperto de mão dele. Fala que bom que você está aqui comigo para adorar Jesus. Vira para o lado esquerdo, agora fala com a outra pessoa. Dá um sorriso para ela. Diga que bom que você veio. Dá uma paz do Senhor até ele dando glória a Deus com essa mão apertada. No nome de Jesus. Olha aí para alguém de novo. Se não tiver alguém do seu lado, olha para frente, olha para trás. Fala paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui já sentindo a presença de Jesus na casa? Porque Ele está presente, amém? Tem alguém no nosso meio que queira dar algum testemunho, irmãos? Levanta a sua mão. Tem alguém que queira testemunhar?
Amém? Vou continuar. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 em diante. Por favor, Igor, nos ajuda nesta noite. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. Amém? Podemos ler? Amém? Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentam. E eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês entenderam o que Deus fez com Elias naquele ribeiro em Querite? Deus falou para ele: vai para Querite, e eu já ordenei aos corvos que te alimentem, que te sustente dia e noite. Ele não foi para Deus fazer, ele foi porque Deus já fez. Amém, queridos? Ele foi porque Deus já criou a situação, Deus já tinha criado a sua provisão. Enquanto Elias estava em uma obediência tremenda com Deus, Deus provia para ele tudo aquilo que ele necessitava, para vestir, para comer e para beber. Levanta a sua mão direita comigo e diga assim: o Senhor já proveu para mim tudo o que eu preciso para a minha vida. Só basta eu obedecê-lo. Você crê nisso? Elias tinha profetizado que iria parar de chover, queridos. Um versículo antes do 2, no 1, desse mesmo capítulo. E por conta disso, a Bíblia diz que aqueles dias que Elias ficou naquele ribeiro, as águas se secaram. E Deus falou assim: vai a Sarepta, e eu já ordenei para uma viúva te alimentar. Ele sai daquele propósito do ribeiro, depois de ser alimentado por Deus e pelos corvos, e vai até aquela viúva. E ali ele chega diante daquela viúva e ela também alimenta ele. E através da alimentação e da obediência dela e dele, Deus provê tanto para ele quanto para ela. Ela ainda meio trêmula, desconfiada, falou: eu só tenho um pouco na minha farinha, eu só tenho um pouco de azeite. Vou fazer um cavaco aqui para mim e para o meu filho e vamos morrer. Para ela aquele pouquinho ali era a morte. Ela iria comer, se alimentar, dar para o seu filho, como toda boa mãe faz. Primeiramente alimenta os seus filhos e depois eu vou morrer. Mas levanta comigo a sua mão e diga comigo assim: o pouco que eu tenho é o suficiente para Deus multiplicar. Diga comigo mais uma vez: o pouco que eu tenho, a semente que eu tenho, ainda que aos meus olhos seja pouco, é o suficiente para Deus me alimentar. Diga comigo: Deus já me deu, a semente está dentro de mim, basta eu olhar para dentro de mim, porque em obediência eu posso ver. Diga comigo: eu posso ver a provisão de Deus. Coloque em Mateus 14, versículo 15. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se e disseram: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, no versículo 16, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-o. Era um pouquinho que o menino tinha, mas era o suficiente para Jesus alimentar uma multidão. Havia mais de 5.000 pessoas naquele lugar, fora homens e crianças.
só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era o suficiente para Jesus fazer um milagre. Você crê que o que você tem é o suficiente para Deus fazer um milagre? Você crê nisso? Existem pessoas aqui que Deus já te ordenou a você alimentar, a você abençoar, a você honrar a casa do Senhor. Existem pessoas aqui que Deus já falou assim: alimente o meu servo, alimente a minha serva, alimente o meu ministério. Porque esta casa precisa de você. Diga comigo: esta casa. Diga bem alto: esta casa precisa de mim. Diga: esta casa precisa do que Deus me deu. Diga bem alto assim: pode ser até um pouco, mas é o suficiente para Ele multiplicar. Pode ser 5 pães e 2 peixinhos, queridos. O pouco que você tem, Deus já te deu o suficiente para você alimentar alguém, para você alimentar a casa dele. É por isso que existe mantimento, porque quando nós entendemos na sabedoria e na obediência do Senhor que temos para dar, entendemos aquela palavra, é melhor dar do que receber. Então não escondemos para nós, não ficamos escondendo para nós mesmos. Como aquela viúva, só tem um pouquinho para mim, para o meu filho, eu vou comer e vou morrer. Não, entenda que existem profetas e profetisas de Deus que vão chegar até você para você alimentar, para você honrar, para você dar, mesmo que seja um pouquinho. Havia mulheres que alimentavam o ministério de Jesus. Elas vendiam as suas propriedades e administravam o ministério de Jesus. Mulheres essas que foram gratas por aquilo que elas receberam. Muitas foram libertas, muitos foram expulsas de muitos demônios, e elas estavam honrando ao Senhor Jesus. Levante bem alto as suas mãos, diga: Senhor Jesus. Diga bem alto: Senhor Jesus, me ensina como honrar o que é teu. Ainda que eu tenha pouco, Senhor, eu creio, diga: eu creio que é o suficiente para honrar a sua casa. Eu queria que você se levantasse no nome de Jesus. As pessoas que estão desse meu lado esquerdo, ponhassem suas mãos sobre essas paredes. As pessoas que estão desse lado, colocassem as mãos sobre as paredes. Vamos lá, coloque-se de pé no nome de Jesus. Vamos fazer algo profético. E as pessoas que estão no meio dessas cadeiras, coloque as suas mãos assim nas cadeiras. Coloque as mãos nas cadeiras. As pessoas que estão desse lado, aumenta esse pé aí para mim, Igor, por favor. Coloca as mãos nas paredes. As pessoas que estão desse meu lado esquerdo, colocasse as suas mãos sobre suas paredes. E as que estão no meio, colocasse as mãos sobre as cadeiras. Como ato profético, você vai começar a declarar a Jesus o pouquinho que Ele te deu, a semente que Ele colocou dentro de você. Você vai começar a orar: Deus, alimenta a tua casa. Senhor, multiplica a finança da tua casa. Senhor, enche esse lugar de mantimento. Usa a minha própria vida. Vamos lá, abra sua boca. Senhor, usa a minha vida. Usa essa semente que o Senhor me deu para alimentar o seu ministério. Oh Pai, no nome de Jesus, usa minhas mãos agora, usa minha boca agora para, Senhor, meu Deus, alimentar este ministério. O Senhor me deu, o Senhor colocou dentro de mim, o Senhor colocou uma semente dentro de mim, e a tua palavra diz que é o Senhor que dá o crescimento. Nós como igreja profetizamos sobre essa casa. Oh Deus, não haverá necessidade, não haverá mais necessidade, porque o Senhor colocou na tua igreja uma semente de multiplicação e de prosperidade. Nós cremos no teu milagre, nós cremos no teu poder, 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 nós cremos no teu poder. A tua palavra disse que a prosperidade habita na casa do justo, habita na casa do justo. Profetizamos sementes nesse lugar, profetizamos prosperidade nesse lugar, profetizamos prosperidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Profetiza sobre essas cadeiras. Eu profetizo sobre essa casa prosperidade de Deus, provisão de Deus, multiplicação de Deus, em o nome de
profetizar, esta mesma bênção virá para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, em o nome do Senhor Jesus. Dê um forte aplauso a Ele essa noite. Aleluia! Pode passar com o envelope do dízimo. Diaconisa Vanderleia e obreiras Tânia, em o nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos tomam posse dessa palavra no nome do Senhor Jesus? Quantos tomam posse dessa palavra no nome de Jesus? Receba a semente da multiplicação. Receba a semente da prosperidade sobre sua vida, sobre sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia. Estenda suas mãos aqui para o altar agora, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Estenda suas mãos para esse ministério, para a vida do nosso pastor. Libera uma bênção sobre ele. Libera uma palavra de vitória sobre ele. Vamos lá, como igreja do Senhor. Libera aí, igreja. Libera sobre a Cláudia, sobre a Larissa, sobre o Caio, sobre a família sacerdotal. Libera uma palavra. Libera aí. Abra a sua boca. Vamos lá. Vamos. Oh, meu Deus, abençoa o teu servo. Abençoa o teu filho, o seu ministério, os seus planos, os seus negócios. Abençoa a sua família, a sua casa, os seus filhos. Oh, meu Pai, o Senhor colocou esta semente desta igreja sobre a vida dele. Derrama sabedoria, graça, revelação do Espírito Santo para o seu ministério. Abre a sua mente, a sua visão, e ao abrir da sua boca, usa conforme a sua palavra. Quem recebe ele no nome de Jesus, com forte aplauso.